Política, com Lana Canepa. Política é com ela, Lana Canepa. Salve, salve, Lana. Vem cá, plano de saúde é um problema do Brasil gravíssimo, né? Porque a gente fica falando de reajustes que não guardam conexão com a inflação e, ao mesmo tempo, são um produto vital. Não dá para você prescindir de um plano de saúde. Vou pagar agora tudo na ponta do lápis. Uma consulta eu pago, uma internação eu pago, não dá. E esse assunto está correndo em Brasília porque temos um nó. E eu queria ouvir você em que pé está essa discussão. Lana, boa tarde. Oi, Neg, ótima tarde para você, para o Fábio, para a Débora, para todo mundo. Esse é um assunto que está na pauta do Congresso Nacional. Claro, hoje tem um factual importante, que é a autorização da Agência Nacional de Saúde para um reajuste dos planos individuais de 6,91%. É um teto menor do que o autorizado no ano passado, que era quase 10%. Então, isso no aniversário do contrato, as operadoras vão poder fazer um reajuste de até 6,91%, no caso dos planos individuais, que são uma fatia pequena do mercado hoje, cerca de 15% do total. A gente tem 51 milhões de clientes de plano de saúde no Brasil. É muita gente. E são os clientes dos planos coletivos que estão sofrendo com os cancelamentos unilaterais. Essa é a pauta mais polêmica, né? Muita gente que acordou e recebeu uma mensagem de um dia para o outro do plano avisando, olha, teu plano vai até tal dia, não tem mais cobertura para o teu tratamento, tratamentos graves, contra câncer, contra pacientes que têm autismo, enfim, a gente tem contado essas histórias nos últimos dias, também no Jornal da Band, aqui, porque muitos pacientes, tem uma estimativa circulando aqui nos bastidores, que só das duas principais operadoras foram somados 110 mil contratos cancelados, de maneira unilateral, e que estariam nesse acordo aí que foi feito com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para serem repensados, né? Em alguns casos o cancelamento deve ser suspenso. Novos cancelamentos estão suspensos, para que o Congresso Nacional proponha alguma solução. Foi isso que as operadoras conseguiram, né, de alguma forma, porque elas alegam que a situação é insustentável, que mais da metade, inclusive está rolando uma audiência pública agora no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, eu estava monitorando essa audiência para entender mais dos argumentos dos dois lados, tá? Então, já falaram, por exemplo, o presidente da Associação Brasileira dos Planos, o Marcos Novaes, e na outra ponta, a Carolina Godoy, que é da Defensoria Pública da União, que está recebendo uma enxurrada de reclamações de famílias, porque se ela vai para a defensoria, porque ela não tem condições financeiras, né? Ela está pedindo ajuda, pedindo socorro. Já é difícil para essas famílias de mais baixa renda pagar o plano de saúde. Imagina ter um cancelamento unilateral. Então, ela reclama das famílias desamparadas, sem informação, que tem relatos dramáticos, segurança jurídica zero, situação desesperadora. Então, assim, é outro tom, outra realidade, né? O cancelamento para essas famílias significa uma violação grave de direitos. Então, de um lado, a Defensoria pedindo que o Congresso Nacional reaja para proibir as operadoras de fazerem cancelamentos unilaterais, e de outro, as operadoras com esperança de que o Congresso Nacional vai produzir algum tipo de lei para que elas tenham sustentabilidade nas suas contas. Ali, vou até colocar o argumento aqui para ser justa, para ser equilibrada, a Associação Brasileira dos Planos, o Marcos Novaes, falou o seguinte: é como um condomínio, todo mundo paga o plano, tem gente que usa muito, tem gente que usa pouco. O que tem acontecido é que a mensalidade não banca as despesas, no caso de 23 milhões de clientes, praticamente a metade. Por quê? Aí ele reclama das pessoas que usam muito. Algumas reclamações foram colocadas. Tipo, a pessoa entra e na semana seguinte já quer marcar uma cirurgia bariátrica, oncológica. Isso tem acontecido muito. E quando as pessoas que usam pouco percebem os reajustes, elas saem. Então, param de contar como pagadores, e para isso, é isso que ele está falando de falta de sustentabilidade, né, dos planos. Então, outra coisa, terapias que entram de maneira muito rápida,
tecnologias novas que são adicionadas aos planos, que obrigam, os custos aumentam, e muitas decisões judiciais a favor dos clientes, enfim. Claro, quando fica insustentável, o plano todo é cancelado, e todo mundo que estava naquele plano contratado perde o plano. É isso que eles explicam. Não pode fazer uma seleção com base no custo do cliente. Isso é proibido. E também não pode cancelar o plano de quem está internado. A Defensoria reclama. Tinha que ser para todo mundo. Quem está em tratamento. Um dos 270 projetos que tramitam no Congresso pede isso, inclusive, que as operadoras não possam cancelar plano de alguém que está em tratamento. De modo que é um imbróglio. Eu quero dividir com vocês aqui. Imagino que muitos dos nossos ouvintes devem estar passando por situações também angustiantes de cancelamentos unilaterais dos planos. Então, a notícia é: estão suspensos esses cancelamentos unilaterais, mas o Congresso Nacional busca uma solução que ainda não está no horizonte, minha gente. Vamos acompanhar a Lana Canepa. Política é contigo. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, brigadão.